21 de novembro de 2025, nesta sexta-feira da 33ª semana do Tempo Comum, a Igreja celebra a memória da apresentação da Bem-aventurada Virgem Maria. Meus queridos filhos e filhas, queridos seguidores de minhas redes sociais, muito bom dia, vos saúdo com a paz de Jesus, obrigado pela sua presença. Obrigado por rezar junto comigo. Iniciemos nesta sexta-feira este nosso encontro em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meus queridos. Que alegria, né? Sextou e hoje nós celebramos esta memória tão bonita da apresentação de Nossa Senhora. Antes de nós partirmos para o texto bíblico e refletirmos sobre ele, é importante entendermos um pouquinho sobre a origem dessa memória litúrgica. Qual que é o significado da celebração de hoje? A apresentação de Maria, também conhecida como Festa da Apresentação da Santíssima Virgem Maria, é uma memória litúrgica, gente, que celebra o momento em que Maria foi levada ao Templo de Jerusalém por seus pais, São Joaquim e Santa Ana, conforme a tradição da igreja, que a igreja nos ensina, né? Embora não haja um relato explícito desse episódio nos evangelhos canônicos, né? Quais são os evangelhos canônicos? Os evangelhos que nós temos na Bíblia, né? Os 4. Mateus, Marcos, Lucas e João. Não há o relato desse episódio nos evangelhos canônicos, mas a tradição cristã se baseia no proto-evangelho de Tiago, né? Um dos evangelhos chamados apócrifos, né? É um texto apócrifo, é um texto que foi escrito no primeiro século, tá? E narra que Maria foi consagrada ao serviço divino no templo ainda quando criança, tá? A consagração e oferecimento. Maria, ela é apresentada como modelo de entrega total a Deus, né, gente? Então, representa a consagração da vida, desde a infância ao projeto divino. Simboliza a disposição em aceitar a vontade de Deus, tá? Também, a celebração de hoje reconhece Maria como aquela que foi preparada especialmente para ser a mãe de Deus. As coisas na vida, elas não acontecem do nada, ao acaso. Deus, ele se utiliza dos modos humanos, né, para poder efetivar e realizar a salvação, né? Ou seja, Maria simplesmente não foi anunciado que ela seria a mãe de Jesus de qualquer jeito, como pregam os nossos irmãos protestantes, né? Maria, pecadora, recebeu a visita do anjo e ali ela concebeu o filho de... Não, gente, né? Nós que somos nós, procuramos na nossa caminhada fazer as coisas bem feitas, planejadas, né? Quanto mais Deus, né, gente? Que é perfeito. Então Deus preparou aquela que seria o sacrário do seu filho encarnado, não é? Então desde criança, quando Ana e Joaquim levam Maria para crescer lá no templo, ali Maria, ela começa a ser preparada especialmente para ser a mãe do Filho de Deus. E há um destaque da sua santidade, sua pureza, desde criancinha, tá? Então, sempre no dia 21 de novembro, como memória obrigatória, nós celebramos esse acontecimento histórico, que é apócrifo, mas que é muito importante, muito significativo para a nossa vida de fé. Aliás, acho que o grande ensinamento que essa festa nos dá é a preparação que Deus fez na Virgem Maria para aquilo que ela seria depois, a mãe de Jesus, né? Então, na nossa vida também, gente, a gente tem que se cuidar, a gente tem que se preparar. Eu sempre digo para os meus paroquianos, né, que exercem alguma função, nós não podemos fazer nada mal feito para Deus. As coisas de Deus, elas precisam ser bem feitas. E Deus, ele preparou a Virgem Maria para
para aquilo que ela exerceria, né? Então é muito bonito. E nós, a pergunta que nos deixa, nós estamos nos preparando para que o nosso encontro com Deus seja fecundo? Esses dias eu falei numa missa dominical, né? Gente, a gente vem celebrar a missa aqui de domingo, a gente não pode levantar e já vem do jeito que a gente levantou. Por isso que quando a igreja fala de jejum de 1 hora, não é somente abstinência de alimento sólido. Uma preparação prévia. Preparar já o seu espírito, preparar já se recolher, para que você possa, ao entrar na casa de Deus e celebrar o culto que prestamos a Deus, você possa ter um encontro fecundo. Por quê? Tudo que é preparado com antecedência, não é verdade? Se realiza de maneira muito diferente, muito promissora, né? Então, que festa bonita hoje nós celebramos. E a igreja, nessa festa, nesta memória litúrgica, coloca o texto de Zacarias, o capítulo 2, versículos do 14 ao 17. Vamos proclamar. Rejubila, alegra-te, cidade de Sião. Eis que venho para habitar no meio de ti, diz o Senhor. Muitas nações se aproximarão do Senhor naquele dia e serão o seu povo. Habitarei no meio de ti e saberás que o Senhor dos exércitos me enviou a ti. O Senhor entrará em posse de Judá como sua porção na terra santa e escolherá de novo Jerusalém. Emudeça todo mortal diante do Senhor. Ele acaba de levantar-se de sua santa habitação. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Minha gente, Zacarias é um profeta que viveu durante o exílio da Babilônia, no finalzinho do século VI a.C. Após a destruição do templo, a destruição do templo aconteceu no ano de 586 a.C., né? Então o livro de Zacarias, ele é marcado por visões simbólicas que trazem esperança ao povo judeu, o judeu que está exilado, prometendo restauração, reconstrução do templo e também a vinda do Messias. Olha só. Alegra-te, alegra-te, filha de Sião, porque eis que venho e habitarei no meio de ti, diz o Senhor. Esse alegra-te, a repetição deste imperativo, enfatiza a urgência, minha gente, e a intensidade da alegria. Não é tristeza, mas é júbilo. Filha de Sião é Jerusalém, personificada como uma filha, a filha amada por Deus. É uma expressão de ternura divina, né? Depois tem a expressão diz o Senhor, ou seja, é o próprio Deus quem está falando. Minha gente, após o exílio, o povo de Israel pode ter esperança, porque Deus ele retornará e habitará novamente em Jerusalém. A presença divina é a maior bênção possível que o povo pode ter. Ou seja, Deus até pareceu ausente, mas Deus está de volta. Olha que lindo isso. Depois o versículo 15. Naquele dia muitas nações se unirão ao Senhor e serão meu povo. Naquele dia, refere-se aos tempos messiânicos, ao futuro da salvação. Muitas nações se unirão ao Senhor. Ou seja, não somente Judá, não somente Israel. Aqui é a teologia do universalismo salvífico. Deus não quer só mais um só povo. Agora Deus quer todos, muitas nações se unirão ao Senhor. Deus quer todos os seres humanos, minha gente, né? Não apenas Israel, mas todos os povos serão meu povo. Ou seja, a aliança que Deus outrora selara somente com Israel, agora Deus, ele quer selar a aliança para além das fronteiras. Bonito isso, né?
É uma visão de salvação universal e inclusiva. A presença de Deus não atrai apenas os judeus, mas as nações. É uma promessa de uma nova relação com Deus, de Deus com a humanidade. Não é? Depois no versículo 16, o Senhor possuirá Judá como sua herança na Terra Santa. O Senhor escolherá novamente Jerusalém, possuirá Judá como sua herança. Ou seja, Deus ele reclama Judá como sua propriedade especial, né? Na Terra Santa, o reconhecimento de santidade de Israel, ou seja, aquele solo é santo. Deus escolherá novamente Jerusalém, é a reafirmação da escolha e da aliança. Jerusalém será restaurada como centro espiritual, não somente para os judeus, como acabei de dizer, mas para todas as nações. Jerusalém será o centro de todas as nações. Então, a aliança, ela não foi anulada. Deus não muda de ideia, gente. A aliança não foi anulada pelo exílio, por exemplo, quando o povo foi levado escravo para a Babilônia. Não. Deus ele reafirma o seu compromisso com Israel. Jerusalém será reconstruída e terá um papel central no plano da salvação. Deus não esquece seu projeto, gente. Eu vou dizer a vocês uma coisa. Pode ser que na sua vida, na sua história, na sua caminhada, muitas coisas tenham dado errado. Muitas coisas, hoje você olha para a sua vida e fala, poderia ter sido diferente. Olha, presta bem atenção. Deus te dá a oportunidade de recomeçar, de reconstruir a sua Jerusalém, a sua vida, a sua caminhada, os seus sonhos. Às vezes, minha gente, somos nós quem não nos permitimos de continuar a caminhar, né? De perseguir nossos sonhos, de nos reconstruir. Deus sempre nos dá oportunidade. Hoje, essa Jerusalém talvez seja a nossa vida, a nossa caminhada, sejam os nossos sentimentos que precisam ser reconstruídos, precisam ser reavivados. E Deus é do desejo de Deus isso. É do desejo de Deus isso. Depois, no versículo 17, silêncio diante do Senhor, porque Ele se despertou de sua morada santa. Ou seja, Deus, Ele se deixa perceber, às vezes, no silêncio da sua presença. Na aparente ausência de Deus, é aí que Deus se faz presente, gente. Quantas vezes nós percebemos Deus ausente ou silencioso demais? É ou não é verdade? Tem vezes que a gente pergunta, eu preciso de Deus, cadê o Senhor? Vem, Senhor, me ajuda, eu preciso do Senhor. E Ele está lá. Ele está a nos acompanhar, a velar por nossa vida. Né? Deus não dormiu. Ele está agindo. E agiu até mesmo no exílio. Até mesmo quando o povo estava no sofrimento. Mas era preciso que o povo passasse por aquela experiência para se fortificar, para amadurecer como povo, humanamente. Então, minha gente, essa passagem do livro de Zacarias, a profecia, ela é lida na liturgia da festa da apresentação de Nossa Senhora hoje. Primeiro porque a presença de Deus no templo é comparada a Maria. Maria, a vinda de Maria, né, fará com que ela seja o templo vivo de Deus. Deus vai habitar no seio desta Virgem. Alegria e esperança, a vinda de Maria prefigura a vinda de Cristo. Quando nós falamos de Nossa Senhora, gente, ela só é Nossa Senhora porque ela é mãe de nosso Senhor. Né? Ela prefigura a vinda de Cristo, ela sugere, ela aponta sempre a Cristo, que é nosso Deus e Senhor, a quem unicamente nós adoramos. Não é? E nós vemos aqui o universalismo da salvação. Cristo que virá através de Maria, Ele traz a salvação a todas as nações. Por isso que esse texto é perfeito nesse dia, nessa celebração litúrgica. Tá? Deus, Ele escolhe Jerusalém, é o mesmo Deus quem escolhe Maria de forma especial.
Muito bonito, muito bonito. Então, para o cristão, minha gente, esse texto de Zacarias hoje, capítulo 2, versículo do 14 ao 17, convida a nos alegrar sabendo que Deus ele habita em nossos corações, mediante o Espírito Santo, né? Também nos anima a esperar pela manifestação plena do reino de Deus. Quando as coisas na vida começam a complicar, que nós aprendamos a adorar o Senhor em silêncio, reconhecendo a sua grandeza, a sua presença em nossa vida pessoal. Muito bem, queridos. Maria é levada por São Joaquim Santana ao templo, para que no templo de Jerusalém, Deus vá modelando-a, vai ensinando-a a ser a mãe do Filho de Deus que haverá de nascer anos depois. Deus também, às vezes, nos permite algumas coisas na nossa vida para ir nos modelando, nos ensinando, nos fazendo amadurecer, como Nossa Senhora assim o foi. Então, hoje, que nós nos sintamos alegres, né? Como Deus, assim como o oleiro faz com o barro, vai modelando o vaso, Deus fez com Maria e Deus faz comigo e com você. Nos sintamos amados e tocados pelas mãos do artífice, do Criador do universo. Lindo isso, minha gente, lindo. Muito bem, desejo a vocês um excelente fim de semana. Hoje sextou, dia 21, pós-feriadinho aí pra gente curtir. Aproveite e conviva com os amigos, com as pessoas, né? Isso é muito importante, minha gente, muito importante. Amanhã nos encontramos com o nosso programa Reflexão Diária. Força e coragem, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo.